Olá, bem-vindo ao 3x4, o programa que leva até você os projetos e pesquisas da USP de Bauru. Hoje é o último episódio da temporada e por isso vamos apresentá-lo diretamente aqui, das instalações da TV USP de Bauru. Confira o que você vai ver no programa de hoje. Uma pesquisa integrada entre odontologia e fono, realizada em uma casa de repouso em Bauru. Os ganhos na prática que essa pesquisa trouxe tanto para a universidade quanto aos próprios idosos. E ainda 2 estudos que pretendem melhorar, principalmente para os pacientes, as técnicas do enxerto ósseo. Como o odonto e a fonoaudiologia podem contribuir para uma melhor qualidade de vida no envelhecimento, essa resposta pode ser encontrada num projeto da FOB, que foi desenvolvido em uma casa de repouso de Bauru e que uniu ensino, pesquisa e extensão. Depois de longos anos, ter uma casa nova, conviver com outras pessoas e muitas vezes ver os familiares raramente. É assim a vida de quem vai para uma casa de repouso, os populares asilos. Em Bauru, uma das casas de repousos mais conhecidas é a Associação Beneficente Cristã Paiva. O local já funciona há 66 anos e hoje abriga 124 idosos. Todos esses abrigados são encaminhados pela SEBES, que é um convênio que a instituição tem com o município. Então nós não podemos chegar uma pessoa aqui na porta e querer deixar o idoso, porque não tem condições de ficar, nós não podemos receber. E qual é o perfil desses idosos? Tem família, não tem família? Como que é? Olha, nós temos pacientes que têm famílias e temos pacientes que não têm famílias. Embora mesmo os que têm, dificilmente vem visitá-los, porque já estão aqui há muitos anos, né? Então já perdeu aquele contato, aquele vínculo que teria que ter, né? Então vocês acabam sendo a família deles. No fim, a gente acaba adotando todos, né? E foi o Paiva o local escolhido pela FOB como campo de pesquisa de um trabalho integrado entre os cursos de odontologia e fonoaudiologia. Mas afinal, em que medida profissionais desta área podem contribuir com a qualidade de vida no envelhecimento? Então, a saúde como um todo passa pela boca. Não há como a gente negar isso, né? Então, a manutenção do estado bucal é muito interessante. Então, o cirurgião dentista vai fazer o quê? Recuperar a saúde desse indivíduo, né? Melhorar, manter a saúde que ele já tem, restaurar os dentes dele, extrair os dentes onde não há mais recuperação e a colocação de próteses. E o maior objetivo do fonoaudiólogo é proporcionar uma melhora na comunicação entre familiares e idosos e também na parte de mastigação, deglutição e audição. Então, tudo que tiver relacionado à comunicação do idoso, o fonoaudiólogo atua melhorando uma qualidade de vida. Então, proporcionando uma melhor audição, uma melhor alimentação, uma melhor comunicação. Financiado pela FAPESP, o projeto é uma espécie de via de mão dupla, onde a universidade coleta os dados e os idosos recebem o atendimento. O trabalho com idoso é bem diferente de uma instituição como essa, né? Porque o idoso, na realidade, ele é institucionalizado. Quer dizer, ele está dentro de uma instituição e ele fica e ele mora lá. É diferente dos idosos que estão morando nas suas casas, nas cidades, né? Então você tem que... Esse idoso tem vários tipos de problemas. Alguns não têm problemas maiores.
Então você cuida bem desse idoso em termos profissionais odontológicos, por exemplo. Outros têm, e eles são variados. Então o aluno se envolve nesse ambiente para verificar que tipo de doença, de patologia tem esse idoso, em termos gerais e em termos específicos odontológicos e fonoaudiológicos, para conduzir esse idoso até a faculdade aqui, para ser tratado aqui, ou lá mesmo nós conseguimos tratar também quando é possível. Os idosos passam, a partir de detectada a patologia e da reabilitação fonoaudiológica, eles passam a ter o problema deles sanados. Então, se eles tinham uma dificuldade para ouvir, vai ser adaptado o aparelho auditivo e ele vai ter uma audição melhor. Se ele tem uma dificuldade de alimentação, a odontologia está fazendo o trabalho com a prótese. É feita a adaptação da prótese e depois o trabalho funcional. Então, ele vai se alimentar melhor. Então vai estar melhorando diretamente o dia a dia desses idosos. Os pesquisadores afirmam ainda que os alunos participantes ganham uma experiência muito além do que é proporcionado dentro dos muros da universidade. Para os alunos que estão participando desse projeto, é uma experiência única, porque eles estão tendo a oportunidade de sair da clínica, ir até a instituição, que é um local diferente, ter contato com esses idosos, que muitos não têm família, que estão lá, né, e ter contato com os funcionários. Então eles vão fazer um trabalho que vai realmente abordar todas as facetas da atuação fonoaudiológica no idoso, que é o diagnóstico, a intervenção e o trabalho com quem cuida, que é o cuidador desses idosos. Obviamente que quando isso resulta, nós temos um pacote agora que pode ser oferecido para uma instituição institucionalizada. Olha, vocês têm idosos institucionalizados, que tal vocês trabalharem com esse projeto aqui? Nós podemos construir um projeto e entregar para uma instituição e essa instituição trabalhar com um projeto dessa natureza, sabendo que vai haver uma melhora de X%, 20, 30, 50, não sei quantos por cento, né, na qualidade de vida dos seus idosos. O 3x4 foi de perto conferir como é a teoria sendo colocada em prática e acompanhou um dia de atividades no projeto da USP no Paiva. Mas isto você confere no próximo bloco. Estamos de volta com o 3x4 e agora você continua acompanhando a reportagem sobre o projeto da FOB que é desenvolvido na Casa de Repouso Paiva. No bloco anterior do 3x4, você conheceu uma pesquisa de odonto e fono da USP desenvolvida em uma casa de repouso em Bauru. Agora você vai conferir como o projeto é feito na prática. Eu vim acompanhar uma visita dos alunos de pós-graduação de odontologia aqui no Paiva. Hoje eles vão fazer alguns testes finais para depois entregar as dentaduras. Estou aqui com a Ângela, que é uma das participantes do projeto. Ângela, eu gostaria de saber qual a metodologia que vocês usaram nessa pesquisa. Inicialmente foi feito um levantamento das condições de saúde bucal dos idosos, onde foi avaliado a presença de cárie dentária, doença periodontal e os necessidades de prótese. Também foi avaliado o estado nutricional, onde foi feita pesagem e medida da altura deles, tá? Para a gente ter um panorama, um perfil das condições de saúde bucal desses idosos. Baseado nesse diagnóstico que foi feito, aí iniciaram as ações, né, de assistência, né, onde estão sendo confeccionadas próteses totais, né, e parciais aos idosos. Outro atuante no projeto é Haroldo. Ele explica que tudo o que ocorre no Paiva vira informação dentro da universidade. Essas informações, elas são importantes para a gente estar criando novos conhecimentos sobre esse assunto e estar oferecendo conhecimentos também para a turma da graduação ou pós-graduação que se interesse por essa área, tá? Em contrapartida, a gente faz um atendimento a essa população que historicamente não tem, tá? Não tem uma assistência. Além das ações diretas com os idosos, os participantes do projeto explicam que vão ser feitas palestras para auxiliar os cuidadores do local. O objetivo dessa palestra é dar uma orientação com os cuidadores com relação à higiene bucal dos idosos.
Aqueles idosos que não apresentam capacidade cognitiva de realizar uma higiene bucal adequada, então os cuidadores ajudam, auxiliam a eles a realizarem essa higiene bucal. Então, com relação à higiene das próteses, o cuidado da manutenção dessas próteses, do armazenamento, aqueles que apresentam os dentes naturais, cuidado na higienização, na escovação, né? E com os pacientes acamados, que apresentam uma dificuldade maior. O projeto terminou a primeira fase de coleta de dados e ainda não tem resultados definidos. Mas mais do que números, dá resultados de que está no caminho certo. É óbvio que eles vêm para desenvolver, né, um trabalho específico, mas o importante para eles também é o contato, né? Então isso acaba agindo, né, na autoestima deles, né, atuando dessa forma. Então a gente percebe que eles ficam assim numa felicidade intensa quando aparece alguém diferente aqui para fazer qualquer trabalho. E agora o benefício maior é para a gente também, né? Eu acho que a gente é muito mais beneficiado assim que eles, porque é muito gratificante esse trabalho que a gente faz aqui. O contar, a gente aprende muito a cada dia que a gente vem aqui fazer um atendimento, uma palestra, ou dar uma orientação, a gente acaba aprendendo muito mais. É gratificante, muito gratificante pra gente. Agora você vai saber como funciona mais um dos equipamentos que é utilizado aqui, pelos pesquisadores do campus da USP de Bauru. Aqui nós temos um equipamento cujo nome é fresadora. E o objetivo é trabalhar, usinar materiais ferrosos e não ferrosos. Com ele a gente pode fazer dispositivos, garras, algumas outras máquinas também que é utilizado para testes e mecânicos. Aqui nós conseguimos usinar então os frisos, fazer os chanfros necessários. Alguns frisos inclinados. E é possível também fazer alguns trabalhos mais detalhados, mais delicados também. Com frisos mais estreitos, melhor acabamento. Você certamente já sentiu os efeitos de uma anestesia, mas até que ponto eles podem afetar os seus sentidos? A professora do Departamento de Odontopediatria da FOB, Daniela Rios, vai analisar agora um vídeo que rola pela internet com esse tema. Surgery. Yeah, I know. How did it go? I didn't feel anything. Yeah. I feel Kind of felt good, didn't it? Is this real life? Yeah, this is real life. Okay, now I have 2 fingers. Good. 4 fingers. 4 fingers? No, Don't put that in. Don't put it in your mouth. Okay?
You feel good? I can't see anything. Yes, you can. Stay in your seat. Nos Estados Unidos eles têm com uma certa rotina usar a sedação, que é exata, e a sedação ela serve para quê? A sedação serve para tirar o medo e a ansiedade da criança, para fazer com que o tratamento seja mais fácil de ser executado. Então não tem nada a ver com anestesia. Independente da utilização da sedação, quando você tem que fazer um procedimento mais invasivo, você tem que fazer anestesia infiltrativa, que é aquela com agulha que vai realmente anestesiar. Então, um não tira a necessidade do outro. Tem a sedação inalatória, que é com óxido nitroso, mas quando a criança tira a máscara, o efeito sistêmico dela demora 1 minuto para se reverter, então ela sai do consultório sem essa inconsciência ou dificuldade de organizar as ideias. Mas as medicamentosas, elas ficam mais tempo no organismo, então a criança pode sair do consultório ainda com essa vagarosidade de raciocínio, com essa ideia que está meio dopada. Isso pode acontecer. Essa sedação ela pode ter um risco, por isso que a gente não utiliza ela tanto aqui no Brasil quanto ela é utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos. E por que a gente não utiliza com uma certa frequência? Diante do risco da sedação, para que essa sedação seja utilizada, esse paciente tem que estar num ambiente preparado para que, se acontecer alguma coisa, ou por exemplo, tiver uma parada cardíaca, existe toda uma estrutura para reanimar aquela criança, para dar suporte para aquela criança. Why is this happening to me? It's okay, bud. It's just from the medicine. Okay? Is this going to be forever? No, it won't be forever. Se ela tiver que ser sedada, preferencialmente tem uma estrutura para amparar caso aconteça algum efeito que não é o esperado ou um efeito rebote que a gente não gostaria que tivesse. Um dos grandes problemas do enxerto ósseo é que o material reparador precisa ser retirado do corpo do paciente. Agora imagina se isso não fosse mais preciso. 2 estudos do Centrinho buscam essa evolução que ajudaria muito quem necessita dessa técnica. Reparar um defeito ósseo por meio de enxerto é uma técnica registrada ao longo da história. Uma das primeiras experiências é do século XVII, quando um osso canino foi transplantado para o crânio de um ser humano. De acordo com os relatos, o cirurgião responsável foi forçado a retirar o transplante a mando da igreja. Mas a história dos enxertos ósseos não parou por aí. A técnica evoluiu muito ao longo dos anos e hoje é utilizada em inúmeros procedimentos. Um deles é exatamente aqui, no Centrinho. A gente utiliza o enxerto em todos os pacientes que têm a fissura que comprometeram o arco dentário. Ele precisa reabilitar esse arco dentário com o enxerto ósseo para poder depois fazer uma reabilitação ou com ortodontia, com aparelho ortodôntico, com prótese, com implante, uma reabilitação de alguma forma. Mas apesar da evolução significativa ao longo dos anos, a técnica do enxerto apresenta algumas limitações. Nós fazíamos o enxerto com a área doadora do ilíaco, então precisava dessa área doadora para remover o osso, para colocar na fissura. E a partir daí o paciente, no pós-operatório, era muito dolorido essa região da retirada, ou do ilíaco, ou às vezes retirada de alguma área da boca, é onde o paciente tinha mais desconforto. Então era mais difícil para as pessoas voltarem ao convívio social, ao trabalho, demorava um pouco mais por causa dessa dor pós-operatória. Por isso, 2 cirurgiões dentistas do Centrinho estudam materiais para estimular a produção de tecidos ósseos, dispensando assim a cirurgia para a retirada do material reparador. Uma dessas pesquisas é de Roberta, que estuda o uso de uma proteína para a regeneração óssea.
Nós chamamos ela de BMP, que é a sigla em inglês para proteína morfogenética óssea, né? Então, ela existe também no nosso organismo, ela faz parte tanto do processo de crescimento como no processo de reparo. Quando há uma fratura, alguma coisa assim, uma fratura óssea, ela participa da formação do calo ósseo e do tecido ósseo. Só que ela existe em pequena quantidade. Essas proteínas, elas são ósseo-indutoras. Dentro do processo de reparo, elas induzem a formação do osso. A outra pesquisa é de José Fernando. Ele estudou um material mineral que pode ser encontrado na natureza e que foi sintetizado em laboratório. Capricorn 15s, year of the city 2274. Carousel begins. A hidroxiapatita funciona como um arcabouço, ou seja, um andaime, vamos dizer assim, para as células irem andando, caminhando, sintetizando a matriz óssea e posteriormente elas vão ser substituídas por osso, ou seja, fagocitadas, reabsorvidas, né? Esse nome se diz fagocitose. As próprias células, né, elas vão reabsorver esse material e deixar somente o tecido ósseo, né, humano, no caso. A principal novidade do estudo de José Fernando é o tamanho do material analisado, que é formado por nanopartículas. Para se ter uma ideia do que é a nanotecnologia, um exemplo bem tranquilo assim, de se compreender isso, é você imaginar uma estrada de 1000 quilômetros e você colocar um grão de areia nessa estrada de 1 milímetro. É mais ou menos essa que seria o tamanho, as proporções em termos de tamanho. Então isso, na hora que você enxerta um material com uma característica tão pequena, né, as células conseguem reabsorver com mais facilidade. Então essa seria a principal ideia. Os dois estudos já estão concluídos, e segundo os pesquisadores, os resultados foram bastante positivos. Nós colocamos no subcutâneo do rato, a princípio, foi causada uma pequena reação necrótica, a princípio, que não deveria acontecer, né? Isso a gente já está estudando para minimizar, só que a nossa grande vantagem, né, obtida até agora é que em 45 dias o material já não estava mais presente. Isso é muito bom. Ele foi totalmente reabsorvido num período bastante curto, ou seja, os tecidos lá estudados eles já apresentavam uma característica de normalidade. O material tinha sido totalmente reabsorvido sem nenhuma alteração tecidual, o tecido estava normal. Enquanto a pesquisa de José Fernando é um primeiro passo nessa inovação, o estudo de Roberta já está pronto para ser usado em pacientes. O que nós observamos foi 100% de sucesso, tanto clinicamente, mas principalmente por imagens de radiografia e imagens tomográficas. A média de sucesso nossa de osso autógeno é em torno de 85%. Então 100% chama bastante a atenção. E esse foi o último episódio dessa temporada do 3x4. Continuamos esperando suas sugestões e críticas. Se você quiser rever esse ou os outros programas, é só acessar o nosso endereço eletrônico ou curtir nossa página no Facebook. Esperamos que tenham gostado e até a próxima temporada.